Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano B. Aqui é o professor de ciências de vocês, Odilon Pimentel. Estamos na nossa 18ª semana, hoje dia 15 de setembro. E hoje, professor, o que é que nós vamos estudar? Bem, desde a semana passada que a gente estava estudando separação de misturas, né? Eu acho que vocês devem lembrar que também na semana atrasada a gente estava estudando sobre os tipos de mistura. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Então a gente viu que a mistura homogênea é aquela que só tem uma fase, que só tem um aspecto, que só tem uma cor, né? Então você tem várias substâncias misturadas ali, mas todas elas com o mesmo aspecto. Você não consegue dizer onde está uma e onde está a outra, né? Então, por exemplo, água mineral. Água mineral, você pensa que a água mineral ela é uma substância pura, e não é. Ela é uma mistura de várias substâncias, não é isso? Mas você não consegue identificar onde está uma, onde está outra, onde está outra, porque é uma mistura homogênea, tem uma fase só, como se fosse uma cor só, um aspecto só. Já na mistura heterogênea, é aquela que você vê as fases. Por exemplo, eu misturo água e óleo. Mesmo que eu tente mexer com a colher, mas eu vou ver lá naquela mistura onde está o óleo e onde está a água. Então percebi, isso é uma mistura heterogênea. De quantas fases? Duas fases, porque eu estou vendo a fase do óleo e eu estou vendo a fase da água, né? Se eu misturo areia, água e óleo, tenho três componentes. Quantas fases eu vou ter aí? Vou ter três fases, né? A fase da areia, a fase da água e a fase do óleo, ok? Mesmo se eu misturar água e sal, o sal se dissolve na água, né? O sal ele acaba se dissolvendo na água e aí eu vou ter uma mistura homogênea, porque eu não vou saber onde é que estão as partículas de sal. Talvez eu só saiba que tem sal naquela água se eu tomar, mas visualmente no olho eu não vou conseguir enxergar, né? Então a gente hoje vai estudar um pouquinho sobre separação magnética, né? Então vamos ler aí, ó. Separação magnética é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas de dois sólidos. Então usa magnetismo para isso. Quando um deles tem a propriedade de ser atraído por um ímã, perceba, um ímã, em alguns depósitos, popularmente chamados de ferro velho, por exemplo, um guindaste com um eletroímã atrai materiais como o ferro e os separa para reciclagem. Então vou até colocar um... Deixa eu... Acho que eu fui um pouquinho para... olha só que interessante. Então esse eletroímã, ele puxa, né, ele atrai todos os metais. Então ele consegue separar. Imagine que ali tivesse plástico, imagine que ali tivesse também vidro, e eu quero separar os metais do vidro e do plástico, por exemplo. Então, usando o ímã, plástico não é atraído por ímã, né? Papel não é atraído por ímã, né? Então, somente os metais é que vão ser atraídos pelo ímã. Então, uma separação magnética, porque eu estou separando os materiais magneticamente, certo? Uma coisa interessante, o que é um eletroímã? Qual a diferença de um eletroímã para um ímã, né? O eletroímã é um dispositivo que, por meio de uma corrente elétrica, adquire propriedades magnéticas semelhantes à dos ímãs naturais. Ao ser desligado, o eletroímã deixa de atrair os materiais, porque aí a corrente elétrica não está mais passando. Então é um ímã que funciona com corrente elétrica. Isso é um eletroímã, né? Então, quando a gente tiver essa máquina aí, esse guindaste com esse ímã gigante, ele desliga e os objetos caem, tá vendo? Os objetos caem, porque ele desligou a corrente elétrica. Então, um ímã que possui uma corrente elétrica, e por isso eu tenho que chamar ele de eletroímã. Ok? Olha aí mais um exemplo. Olha só, ele vai e solta. Desligou, ele pega, ligou, atrai. Ele leva, né? Desligou, os metais se soltam, né? Ali está passando uma corrente elétrica que transforma esse objeto aí em um eletroímã, né? Outro tipo de separação é a evaporação. A evaporação pode ser utilizada para separar misturas homogêneas de sólidos e líquidos quando se deseja obter a substância sólida, né? Quando eu quero que fique a substância sólida e a líquida vá embora, né? Ela evapore. Então, um exemplo de evaporação ocorre na produção de sal nas salinas. Então, eles pegam, por exemplo, a água do mar. A água do mar tem muito sal, eles colocam em um lugar ali, ela fica evaporando, a água vai evaporando até que fique somente o sal. Então é uma forma de separar o sal da água. A água evapora e o sal fica. É a evaporação. Isso pode ser utilizado também para outras substâncias que estejam dissolvidas na água, né? Destilação simples. Esse vai ser um pouquinho mais difícil de entender, mas eu acho que dá para entender. Olha só, a destilação simples
ela possibilita separar misturas homogêneas de sólidos e líquidos e também de líquidos, né? Mesmo líquidos com densidades diferentes, né? Com pesos diferentes, né? O peso por centímetro cúbico. Acho que a gente viu isso numa aula alguns meses atrás. Ela se baseia na diferença entre as temperaturas de ebulição. Vocês lembram que é ebulição, né? Ferver. Então, substâncias diferentes, elas têm ponto de ebulição diferente. Então, a temperatura para fazer uma determinada substância ferver é diferente uma da outra. Então, para poder fazer a água ferver, eu tenho uma temperatura. Então, a água ferve, por exemplo, a 100 graus. Para fazer o álcool ferver, já é outra temperatura. Então, por conta dessa diferença de temperatura em que esses líquidos fervem, então é possível separá-los, né, através desse processo chamado destilação. No caso de uma mistura de dois líquidos, por exemplo, a substância com menor temperatura de ebulição vaporiza primeiro, porque ela ferveu primeiro, então ela vai evaporar primeiro. Condensa no condensador. Aí a gente vai ver já, daqui a pouco eu vou mostrar esse aparelho para vocês, o que é o condensador, e é coletado em um recipiente, ficando no balão de destilação a substância com maior temperatura de ebulição. Não entendi, professor, vamos ver. É usado esse equipamento, vocês estão vendo esse balãozinho aqui, isso aqui, ó, tem dois líquidos aqui. Tem um líquido que ele tem, um desses líquidos, ele tem um ponto de ebulição mais baixo, ou seja, ele ferve antes do outro líquido. Então o que acontece? Como ele começa a ferver mais rápido, ele começa a vaporizar. Esse vapor entra dentro desse objeto aqui, olha só, o condensador. E aqui dentro tem um líquido gelado, frio, que vai resfriar e ele volta a ser líquido, né? O vapor do líquido que está vaporizando passa aqui, é resfriado e começa a pingar aqui. Então, o outro líquido fica aqui e aqui eu tenho o outro. Por exemplo, dois líquidos, eu vou ter um aqui e o outro aqui. Eu separo, aquecendo ele. O líquido que ferve primeiro vai fervendo, vai vaporizando, aqui vai esfriando e volta a ser líquido. E assim eu consigo separar os dois líquidos. Por exemplo, posso separar líquido de sólido. Por exemplo, água, não tem sais minerais? Os sais geralmente quando eles ficam sólidos, certo? Então, o vapor da água vem aqui, esfria e vai gotejando aqui. E os sais vão ficando aqui. Então, é uma forma de separar. Como é o nome desse aparelho todinho aqui, dessa bagaceira toda aqui? É o destilador. Né? Eu tenho um balão aqui que está sendo aquecido, aqui eu tenho um condensador, então a destilação pode ser utilizada também para a produção da água destilada. O que é água destilada? É água pura, água sem sais minerais. É uma forma que eu consigo separar a água de todos aqueles sais minerais que a gente viu nas aulas passadas. Né? Então a destilação é feita por meio de um equipamento chamado destilador. Né? Bom, pessoal, por hoje é só. Só quis mostrar esses tipos de separação para não ficar muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, ok? Um abraço para vocês. Tchau.